Hey guys, how are you? So, today we are talking about the simple past, que é o passado simples. Vou explicar para vocês como é que são as regras e como é que a gente faz essas perguntas no passado, as negativas e as afirmativas. Alright? Então, o auxiliar, ele funciona igual o do e o don't. Eu uso o do para fazer a pergunta, o don't para fazer a negativa, o does para a terceira pessoa, o doesn't também. O did ele é um pouco mais fácil porque ele funciona para todo mundo. Ok? Ele funciona para fazer pergunta para todo mundo e para fazer a negativa também para todo mundo. Então, como é que vai funcionar? Para fazer uma pergunta, eu simplesmente coloco ele antes da pessoa. Então, did she, mas podia ser qualquer uma dessas pessoas, did you, we, they, whatever. Pode ser qualquer uma delas. Então, did she play football? Ela jogou futebol? Então, esse did aqui, ele vai conjugar o verbo. Então, se eu uso did, eu não preciso alterar o verbo, porque o auxiliar já está fazendo esse trabalho. Alright? É igual o does na terceira pessoa. Quando você usa o does, você não precisa alterar o verbo. Uma negativa fica assim. A gente tem que colocar o NT depois do did, igual acontece com o don't e com o doesn't. Então fica she didn't play football. Mais uma vez, o didn't já conjugou esse verbo aqui, então eu não tenho que alterar ele. Então, por isso que ele é tão fácil. E aqui eu disse que não, ela não jogou futebol. Assim como acontece na terceira pessoa, eu só tenho que alterar o verbo em frases afirmativas. Porque numa frase afirmativa eu não uso auxiliar, então eu tenho que conjugar o verbo. Então, o verbo to play, o verbo jogar, tocar, brincar, ele é um verbo regular. E os verbos regulares, para eu colocar no passado, eu simplesmente adiciono ed no final dele. Então, ela jogou, fica she played. She played football. E essa é a minha afirmativa. Ok? Então, lembrando, uma pergunta, did she play football? E ponto de interrogação aqui no final. Ponto de interrogação no final não faz nada sozinho, a gente já sabe disso. A gente tem que ter o auxiliar ali na frente. A negativa, she didn't play football, que ela não jogou. E a afirmativa é o único em que eu altero o meu verbo. Eu coloco o ed no final, se ele for um verbo regular. Se ele não for um verbo regular, aí a gente tem uma lista ali de verbos para a gente decorar e fazer exercícios e tal, para conseguir memorizar esses verbos. Então fica she played football. E essa é a minha afirmativa. Aqui também está a tabela da negativa, como é que funciona. I didn't, you didn't, he, she, it, we, they, funciona para todo mundo, por isso ele é um dos mais fáceis para se trabalhar.